Dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do oitavo ano do Lua Clara de História, tá? Vamos dar início hoje aqui à nossa série de videoaulas, né? Tendo em vista aí esse período complicado que a gente está passando, então, sem perder tempo. Hoje a gente vai estudar, eu acho que é o penúltimo capítulo aí do nosso livro, tá? Que é a influência das ideias iluministas, tá? Na América Portuguesa. Só que para isso é importante a gente entender como que essas ideias iluministas, né, todo esse ideal de liberdade, de igualdade, de que forma eles vão chegar em Portugal. Então a nossa aula hoje vai estar dividida em duas, tá? Vamos observar como que as ideias iluministas elas vão aparecer em Portugal, de que forma elas vão ser utilizadas, tá? E como que elas vão chegar no Brasil, através da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Em Portugal, elas vão chegar através do despotismo esclarecido. O que seria isso? Né? Vamos entender que no iluminismo há toda uma crítica, há toda uma coisa contra a coisa do poder absoluto do rei. Tá bom? É um sistema que propõe uma racionalidade, por isso a iluminação vem de luzes, vem da ideia. Então, em Portugal, isso vai ser misturado. Tá? O despotismo esclarecido ele é como se fosse uma mistura do absolutismo velho, antigo, com o novo iluminismo. Em Portugal, isso vai acontecer através do Marquês de Pombal. Tá? Ele vai ser o representante máximo desse despotismo esclarecido. Porque ele, enquanto um déspota, ele vai fazer reformas na sociedade portuguesa, reformas que combinem, tá? O fato dele ser um déspota com todo o esclarecimento que vem através do iluminismo. Então, por exemplo, o sistema educacional português, ele era muito baseado nas igrejas. Quem comandava o sistema educacional, tá? Eram os bispos, eram os monges. Ele vai justamente retirar esse poder desses religiosos, tá? E colocar a educação portuguesa na mão dos acadêmicos, na mão dos professores, na mão da academia. Dentro também da estrutura de sociedade portuguesa, ele vai instituir o direito civil acima do direito canônico. O direito canônico, que é o direito religioso, tá? É toda a vida gerida através da religião. Então ele vai colocar o direito civil como mais importante, que é o direito que diz que todos nós somos iguais. Só que Portugal, nessa época, atravessava uma crise econômica. Então ela precisava de recursos, ela precisava de dinheiro. E aí eles tinham a colônia portuguesa, né, o Brasil, a América Portuguesa, como uma fonte importante desses recursos. Só que eles estavam insatisfeitos porque muitas vezes a elite colonial brasileira, que era pagadora de impostos, ela deixava de pagar impostos para Portugal. Então o Marquês de Pombal ele vai instituir um instrumento chamado derrama. O que é derrama? É justamente a cobrança desses impostos que estão atrasados. Essa derrama vai deixar a elite colonial brasileira, e aí assim a gente chega na nossa segunda parte da aula, insatisfeita. Por quê? Porque ela não desejava pagar mais impostos do que ela já pagava, porque ela não via justamente nada voltar em troca. E aí, ao mesmo tempo, esses ideais iluministas, esses princípios chegam também no Brasil. Só que em Minas Gerais ele está muito mais circunscrito à elite mineira. Então essa elite começa a se organizar politicamente para tentar fazer uma espécie de revolução, uma conjuração que visasse tirar o domínio português de Minas Gerais e aí eles instituírem uma república. Então eles começaram a organizar um levante mesmo, militar, armado, contra a metrópole, contra Portugal. Nas ideias desses inconfidentes, eles desejavam, por exemplo, transformar Minas Gerais numa república, desejavam governar também através de um parlamento. Só que aí também é importante a gente entender que a Inconfidência Mineira ela é um movimento da elite mineira, não é um movimento do povo, é um movimento da elite. Tanto é que ela não desejava acabar com a escravidão, por exemplo. Esse movimento ele vai acabar sofrendo uma repressão de Portugal, tá? Os inconfidentes vão ser presos, tá? E aí a gente tem como a única vítima mesmo fatal desse fato o Tiradentes.
Por quê? Porque justamente ele era o menor representante da elite. Ele não era rico como os pares dele inconfidentes. Como oposição a essa Inconfidência Mineira, vai surgir também na Bahia um movimento de conjuração, porque as ideias iluministas também estavam na Bahia. E aí vai ser um movimento que, ao contrário da Inconfidência Mineira, que era um movimento da elite, você vai ter na Bahia um movimento popular, um movimento onde os soldados participaram, onde os negros libertos participaram, onde os alfaiates vão participar. Tanto é que a Conjuração Baiana a gente também pode chamar de Revolta dos Alfaiates, tá? E assim como escravos também participavam. E aí, ao mesmo tempo, você tem dentro das ideias daqueles que faziam a Conjuração Baiana, não só de você fazer uma república, mas de você acabar com a escravidão, tá? De você aumentar a remuneração dos soldados, que era muito pouca. Ou seja, não era simplesmente acabar com o domínio português, mas era também mudar a ordem social, algo que não se desejava exatamente em Minas Gerais. E essas ideias, na Bahia, elas eram propagadas através de panfletos, que chegavam em todos os setores da sociedade. Só que isso também vai chamar a atenção das autoridades. E aí essa revolta vai ser também suprimida pela coroa portuguesa, só que, ao contrário da Inconfidência Mineira, onde só o Tiradentes morre, você vai ter a morte de muitos participantes dessa revolta, justamente porque eram de camadas pobres da população.